Segue sambando, né, o motorista que tenta passar pela Eliseu de Almeida naquela região em que aconteceu a abertura da cratera. O Nivaldo Rodrigues, superintendente de operações de esgoto da Sabesp, na região metropolitana de São Paulo, está conosco na ponta da língua. Na ponta da língua, sim, mas na linha, no caso. Nivaldo, bom dia, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom dia, Megali, Carla, Sheila. Bom dia. O que aconteceu exatamente ali e qual é a previsão para que a coisa volte ao normal? Bom dia, Megali. O que aconteceu foi o seguinte, na madrugada de sábado para domingo, nós tivemos chuvas muito intensas, muito fortes aqui na região e ocasionou o rompimento de um coletor da Sabesp. E, por consequência, cederam duas faixas da Eliseu de Almeida e nós prontamente interditamos a via para evitar um mal maior. Agora nós estamos trabalhando efetivamente no restabelecimento do trânsito, porque é o principal ponto que está trazendo um transtorno aqui para a população, que é como a via no sentido centro está fechada. Nós já trabalhamos apoiando a Companhia de Engenharia de Tráfego na implantação de uma faixa reversível e estamos trabalhando fortemente 24 horas por dia para que essa via na faixa na sentido centro, bairro centro, seja liberada até o final dessa semana, até sexta-feira. Nivaldo, pois não. Uma das causas, né, que a gente fala sobre a ruptura em função das próprias chuvas, é que os nossos coletores de esgoto, eles são dimensionados, são projetados para receber apenas esgoto. Mas, infelizmente, existem muitas ligações domiciliares de água de chuva na rede coletora de esgoto. A gente tem feito um trabalho muito forte de conscientização da população para que faça uma ligação independente, porque nós temos um sistema de drenagem, que é de responsabilidade da Prefeitura, temos um sistema de coleta de esgoto, que é responsabilidade da Sabesp, e essas ligações precisam ser independentes. Só que, infelizmente, muitas vezes, pessoas fazem a ligação da água de chuva na rede coletora e, quando nós temos chuvas intensas, acaba sobrecarregando o nosso sistema e ruptura como essa que aconteceu aqui na Eliseu de Almeida. Provavelmente tem morador ali da região que está errado e nem sabe, né, Nivaldo? Como é que faz corretamente essa ligação aí de água da chuva? O que é que a pessoa tem que procurar, o morador dessa área? No nosso site, inclusive, nós temos vários instrumentos informativos para a população, demonstrando de uma forma muito didática que tem que ter a independência dessas duas ligações. É prejuízo não só para a infraestrutura da concessionária, no caso da Sabesp, mas para a própria população também. Não só os que são atingidos aqui mais na ponta, mas muitas vezes pode acontecer até de retornar esgoto para a própria residência que fez de forma irregular, uma ligação de um ralo, por exemplo, de um jardim, de uma garagem, na ligação de rede de esgoto. Isso é totalmente equivocado e no nosso site tem alguns informativos para que a população proceda. Ligações novas nós já não aprovamos, ligações de esgoto. Residências novas já não aprovamos quando já está equivocado. Agora temos trabalho de conscientização da população para essas ligações mais antigas. Nivaldo, há um mapeamento sendo feito pela Sabesp ou que já tenha sido feito para identificar essas ligações clandestinas? É um trabalho árduo, difícil, porque muitas vezes essas ligações elas se dão na própria residência, né? Então fica difícil para a gente conseguir mapear. A gente trabalha muito no trabalho da conscientização dessa população e demonstrando que tem uma lei efetivamente que distingue onde é a rede coletora de esgoto, onde é a rede de drenagem. E a gente orienta para que a população faça esse tipo de trabalho de forma a não sobrecarregar o sistema de esgotamento sanitário. Nós também temos trabalho, vamos continuar com isso, nós temos mais de 27 mil quilômetros de rede coletora de esgoto, nós temos trabalho também de monitoramento de filmagens. Por exemplo, nesse caso específico da Eliseu, a gente já fez alguns monitoramentos no passado, mas vamos retomar logo após restabelecer o trânsito, que é o principal problema que está acontecendo aqui agora. Nós vamos fazer na sequência a manutenção do nosso coletor e na sequência vamos fazer a filmagem de todo o coletor da Eliseu de Almeida. Em paralelo, pactuamos com a Prefeitura de auxiliar na filmagem da galeria de águas pluviais. Para se identificar algum ponto de fragilidade, nós passamos a manutenção da forma preventiva. Agora, Nivaldo, você mencionou o volume de água, o volume de chuva muito alto, né? Por outro lado, a Avenida Eliseu de Almeida, ela sofreu intervenções importantes nos últimos anos, não é? Recapeamento, construção de uma ciclovia, as próprias construções envolvendo obras do metrô, né? Para a linha amarela, para a extensão da linha amarela. É possível afirmar categoricamente que essas intervenções aí no próprio asfalto, mexendo na estrutura da Eliseu, não tenham comprometido ou tornado mais vulnerável o asfalto ali na Eliseu, mais suscetível a isso?
nós precisamos estudar. Acho que é prematuro citar. A gente sabe que o problema, no caso específico, é a água de chuva, pode estar associado também a outro problema, mas é prematuro citar que seja um desses itens que você citou. Acho que a gente precisa estudar com profundidade e, eventualmente, se identificar também, trabalhar de uma forma preventiva para que não ocorram fatos como esse no futuro. Ô, Nivaldo, e quão comuns são essas ligações clandestinas? Eu pergunto porque se aconteceu na Eliseu, em tese pode acontecer em qualquer parte de São Paulo um acidente como esses? Infelizmente, a gente acaba tendo um impacto muito grande, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil como um todo. A gente tem trabalhado para trazer essa conscientização de não ter essa mistura efetivamente dessas ligações. Muitas vezes as pessoas fazem por desconhecimento, total desconhecimento, acabam vendo a primeira ligação à rede que está mais próxima e faz a ligação e acaba tendo. Então, sendo comum, a gente acaba tendo impacto no sistema como um todo, chegando muitas vezes até as nossas estações de tratamento. Infelizmente, é uma questão de ter trabalho contínuo, de informação, de conscientização, para que essas ligações efetivamente sejam feitas de forma separada. Diz aqui o Ricardo Fraga, no Campo Limpo, que recentemente, numa fiscalização, foi detectada uma ligação irregular de águas pluviais na rede de esgoto. Estava irregular mesmo, e ele fez uma obra para corrigir o problema. Então, esse é o procedimento que nós sugerimos que toda a população faça, se identificar, porque é um prejuízo para si próprio. Isso que é uma questão, nós estamos vendo aqui um prejuízo maior, no caso aqui para a região do entorno, mas para quem faz também, eu reforço que é um prejuízo, porque você está fazendo de uma forma equivocada uma interligação que deveria ser feita separadamente. E a gente está falando de um coletor tronco, né? A gente imagina um volume muito grande circulando por ali, de esgoto e agora de água de chuva também. Então, seriam o quê? Quantas casas de quantas regiões diferentes nessa situação clandestina, né, irregular, para provocar uma ruptura como essa, Nivaldo? A gente teve uma vazão em torno de 40% a 50% maior do que tinha seria na regularidade na média, e chegando a quase o dobro quando teve, em função dessas chuvas que tivemos nos últimos dias, né, mais precisamente nesse final de semana. Nivaldo, então para a gente deixar aqui como previsão para os nossos ouvintes, qual o cronograma com o qual vocês trabalham para a liberação, para fazer o serviço ali necessário e liberação da Eliseu de Almeida? Como eu disse, o principal impacto está sendo no trânsito, então nós estamos focando de forma muito intensa, 24 horas por dia trabalhando, colocando todos os nossos recursos disponíveis nessa obra para liberar sexta-feira, final de sexta-feira, a gente ter as duas faixas, pelo menos, liberadas do sentido bairro-centro, para poder minimizar o transtorno aqui para a população do entorno. Muito bem, conversamos aqui com o Nivaldo Rodrigues, superintendente de operações de esgoto da Sabesp na região metropolitana de São Paulo. Nivaldo, obrigado pela entrevista, bom trabalho para você. Eu que agradeço a oportunidade, peço desculpa à população pelos transtornos, agradecemos a oportunidade que vocês estão dando para a gente esclarecer. Obrigada, bom dia.